Americana, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Está começando o Vox News. Vox News. Você bem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste avalia a situação da cidade e antecipa ações de 2024. Rafael Piovesan é o entrevistado especial de hoje aqui no Vox News. Capotamento deixa 4 feridos na rodovia Luiz de Queiroz. Manifestação pró-Bolsonaro leva 650 mil pessoas para a Avenida Paulista, segundo o cálculo da Polícia Militar. Prefeito de Americana esteve na manifestação e irrita opositores. BAEP prende procurado da Justiça aqui na nossa região. Palmeiras vence e Corinthians se complica no Paulistão. 6h34. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6h34, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024, última semana do mês de fevereiro. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 4.211 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o Keller Estocco. O Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. O e-mail dele aqui é keller com K2Ls @vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, já explodindo na manhã desta segunda-feira, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 26 de fevereiro, é o dia do comediante. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Porfírio. Parabéns aos devotos. 6h35, o programa de hoje é especial. A presença do prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan. Pegar um bom dia do prefeito aqui, antes do Kelly chegar com as informações do trânsito e das estradas. Rafael Piovesan, prefeito barbarense, bom dia, obrigado pela sua gentileza aqui com a Vox 90. Tudo certo com você? Bom dia, boa semana. Bom dia, Jurgensen, bom dia, Keller, bom dia, Tony Cristino, um bom dia especial a todos os ouvintes aí da Vox 90. É sempre uma grande oportunidade, né, que me honra muito em vir aqui falar com vocês. Graças a Deus, uma semana começando e com muita coisa boa aí para acontecer. Prefeito, logo de cara, continua no MDB, estava no PV, veio para o MDB faz pouco tempo, pensa em sair, qual é a sua decisão ou não tomou ainda? Ô Jurgensen, eu sempre acompanhei para ajudar em projeto, né? E agora a gente tem uma oportunidade de somar nesse projeto e eu acho que esse é o caminho que vai ser traçado, né? Essa oportunidade de somar e trazer e formar em um grupo de partidos, um grupo de pessoas que desejam melhor aí para a nossa cidade, eu acho que é sempre valoroso. Eu vou sair do MDB e vou seguir um caminho aí, mas tendo também dentro da base o MDB, caminhando aí com um grupo bom de partidos para que a gente mais para frente aí analise esse processo da reeleição, se é o caso ou não. Eu acho que caminha muito bem, né? Hoje o cenário é muito favorável que a gente coloque mais uma vez o nome aí, converse com todos aqueles que fazem parte, né, com todo o grupo, para poder continuar Santa Bárbara aí avançando, trabalhando, né? Esse momento de transformação e de avanços que a gente vê na cidade, eu acho que ele é muito valoroso para todos nós barbarenses, né? Da onde a cidade saiu e até onde ela chegou. Muito bem, daqui a pouco um papo com o prefeito barbarense. Tem muita coisa a gente questionar o prefeito, para explicar, para ele antecipar, quem sabe aqui através da Vox 90. São 6h37. No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco.
Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, desejo a todos uma boa segunda-feira, uma boa semana. Ao menos 2 graves acidentes aconteceram na região no fim de semana, nós informamos durante a programação Vox, também nas redes sociais. No sábado, começo da tarde, 12h35, quilômetro 133 da rodovia Luiz e Queiroz, pista sentido interior, região de Limeira. De acordo com o 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, houve a colisão entre uma moto e um carro de passeio. O condutor da moto sofreu graves ferimentos. Houve a necessidade da intervenção do helicóptero Águia da Polícia Militar, que pousou na rodovia. A estrada ficou bloqueada. A vítima foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Unicamp. Houve congestionamento de ao menos 4 quilômetros. A última informação que nós obtivemos, que o condutor da moto estava internado no HC da Unicamp em Campinas. Outro acidente grave ontem por volta das 14h, quilômetro 128 da rodovia Luiz e Queiroz, próximo ao dispositivo Vicenzo Sardelli, que é o viaduto da Estrada Americana Nova Odessa, pista sentido rodovia Anhanguera. Houve o capotamento de um Fiesta. Uma grande operação de resgate no local também contou com a participação do helicóptero Águia. Uma passageira, uma mulher, foi encaminhada para o Hospital Estadual Leandro Francischini em Sumaré. Outras 3 vítimas, sendo todos homens, o condutor e 2 passageiros, foram encaminhados por equipes do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Houve congestionamento de 3 quilômetros e a pista ficou bloqueada por cerca de 40 minutos. 6h40, atualizando as informações na manhã desta segunda-feira de tempo firme aqui na nossa região. A Anhanguera apresenta pelo menos 3 trechos congestionados, todos no sentido capital paulista, entre os quilômetros 61 e 60, 24 ao 21, 14 ao 11, Bandeirantes. Motorista também diminui a velocidade de chegada à capital entre os quilômetros 18 e 13. 6:20. Fale com Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Obrigado, Keller. 6h40. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Pelvezan, conversando com a gente hoje. Deixa eu relembrar um evento, um acontecimento que teve no começo do mês de fevereiro e que eu não sou especialista, mas acho que foi sucesso. O melhor carnaval da nossa região foi em Santa Bárbara do Oeste. Estou errado, prefeito? Jugensen, eu concordo com você, viu? Eu até pela repercussão que nós tivemos com as pessoas. Eu fui lá, acompanhei o carnaval e assim foi algo que trouxe de volta uma tradição que eu acho que fez todas as cidades da região aqui, enfim, ou boa parte delas, migrarem para Santa Bárbara do Oeste para acompanhar. Para quem não conhece, qual que é a fórmula do carnaval barbarense? Blocos, evento na Praça Central, qual é o apoio que a prefeitura deu? Nós fazemos toda a programação e eu acho que esse ano a gente conseguiu inclusive deixar disponibilizado na internet o itinerário dos blocos que desciam de vários pontos da cidade, né? Mas assim, talvez o que chama mais atenção é saindo quase ali da frente da prefeitura, né? Em frente ao fórum, e descia a Avenida Monte Castelo até a Praça Central. Então a Praça Central era um ponto onde você tinha os eventos acontecendo, né? O som tocando, o pessoal curtindo lá, mas nós tivemos também alguns pontos da cidade que saíam aí com seus blocos e chegavam até esse ponto de referência que era a Praça Central. E assim, eu acho que uma das coisas que foi muito importante, que traz assim, eu acho que uma repercussão muito boa do ponto de vista das pessoas desejarem ir, é a segurança e a organização. Sabe, prefeito, que eu estou aqui na Vox há 28 anos e já vi muitos eventos que a Vox participa, apoia, é parceira tal, uns excelentes, outros ótimos, outros menos, mas eu senti aqui, não é meu departamento é jornalismo, mas eu senti que o apoio da Vox aqui deixou muita gente feliz aqui na Vox pelo sucesso do evento. Foi mesmo. O pessoal estava muito contente aqui na Vox. Eu acho que o agradecimento e assim a vitória que se obtém através de um evento desse, ela é para todo mundo. É para todo mundo que acompanhou, nos ajudou
a divulgar e a mostrar o que estava acontecendo, e para as pessoas que foram lá. Afinal de contas, 70 mil pessoas em 3 dias, eu acho que é o recorde disparado de público que nós tivemos. Prefeito, o senhor teve sexta-feira passada lá no Jardim Esmeralda, é isso? Isso. O que o senhor inaugurou lá? É uma área esportiva? Nós inauguramos lá uma nova, né, uma revitalização completa de uma área que existia lá, né, uma praça Rui Barbosa e um campo de futebol que nós tínhamos, que era o Amadeu Tortelli. A gente revitalizou tudo lá, que é o Jugense. Nós colocamos lá todos os equipamentos públicos que fazem sentido nessas áreas de qualidade de vida que a gente entrega. Então a gente pegou o campo, refizemos o vestiário, nós trocamos todo o alambrado, revitalizamos o campo, colocamos iluminação toda em LED, nós fizemos aí a calçada, instalamos junto com o governo do estado um campo de grama artificial, uma quadra de basquete street. Então não foi só dinheiro da não prefeitura? Foi. Nós tivemos um investimento aí do governo do estado, né, através de um convênio, e nós tivemos uma parceria público-privada. Então um empreendedor que está fazendo um empreendimento lá em Santa Bárbara do Oeste, ele entrou com todo o restante que nós tivemos lá de equipamentos, playground, quadra de futebol, academia ao ar livre. Lá nós fizemos um grande pátio coberto e desenhamos no chão aquelas brincadeiras que são tradicionais, né, amarelinha, o labirinto, tudo isso para quê? Para que a comunidade faça parte, e eu acho que isso já começa a se, vamos dizer assim, ficar muito arraigado no comportamento do barbarense, né? Você pega lá as pessoas que estavam no entorno, elas faziam questão de dizer, olha, às 6 horas nós temos um grupo de mulheres, e eu fui na casa de uma delas, a dona Odete, falou, às 6 horas a gente combina de encontrar na praça e nós fazemos aí uma caminhada e atividade física na academia ao ar livre. Legal. Então esse é eu acho que é o grande diferencial. E lá no Jardim Esmeralda, talvez tenha sido o maior público que nós tivemos aí numa inauguração. Foi algo realmente, até porque são quase 20 mil metros quadrados lá. Então uma área muito grande, é quase um parque. Então, entregar esse espaço, eu acho que faz muito sentido para esse projeto de qualidade de vida que a gente vem tendo em Santa Bárbara do Oeste. Tem dado muito certo isso. Keller, estou com o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovesan. Prefeito, bom dia. Até a última quinta-feira, o Ministério da Saúde havia divulgado no Brasil quase 740 mil casos de dengue, com 151 mortes. Esse número deve ser atualizado e deve aumentar lamentavelmente essa semana. Alguns estados já decretaram epidemia, como o Rio de Janeiro. O senhor, como biólogo, né, essa questão de saúde pública preocupa muito. O que o município de Santa Bárbara tem feito para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue? O Keller, essa é uma boa pergunta, né? Além de biólogo, essa é a área de arbovirose, é a que eu me dediquei, né, no mestrado, doutorado e até no pós-doutorado. Então, trabalho com a dengue há 20 anos, mais ou menos. A gente tem feito um trabalho de vanguarda, tanto é que há alguns meses atrás, não muitos, o Ministério da Saúde esteve aqui com a coordenadora geral do Ministério da Saúde em arbovirose, veio a Santa Bárbara para ver um trabalho, entre várias publicações que nós fizemos, para ver um trabalho sobre monitoramento que a gente faz aqui em Santa Bárbara do Oeste. Nós sempre tivemos um trabalho aí com muita atenção, monitorando o que a gente chama da infestação do vetor, do mosquito Aedes aegypti, mas também acompanhando de perto as ações que são aquelas de controle. Então, controlar criadouros é algo que a gente tem na rotina das ações. Santa Bárbara foi uma das primeiras cidades da região, e eu posso falar isso com muita certeza, a contratar equipes terceirizadas para executar o controle de criadouros e a nebulização. São as duas ações nesse momento que a gente tem uma transmissão de dengue que tem que ser feitas. É você controlar onde o mosquito está nascendo, eliminar aqueles focos, né, junto com a população, e você fazer a aplicação do inseticida para poder controlar o que a gente chama da transmissão viral, que são aquelas fêmeas do mosquito que já estão contaminadas e começam a disseminar o vírus pela comunidade. Então, a nebulização e a aplicação de inseticida, ela tem essa finalidade, e o controle de criador é tentar diminuir essa infestação do vetor. A dengue é o maior programa, né, o maior projeto de enfrentamento de saúde pública do Brasil. Então, se fosse algo simples, ela já teria sido resolvida. Ela é, ao longo da história do Sistema Único de Saúde, e até antes, o maior investimento, a maior campanha de controle que já foi feita.
Então, o que eu sempre falo sobre esse assunto? É que tem que ter as ações do poder público, a gente tem que ter um foco muito determinado em combater, tem que ter estrutura, tem que ter equipamentos, tem que ter pessoal, mas tem que ter também uma conversa muito direta com a comunidade para que você explique de forma muito clara que o criadouro do Aedes aegypti são materiais, né, artificiais, são pontos onde acumulam água, normalmente pequenos e com água limpa. Então não é num lago, não é numa lagoa, não é num rio, não é num córrego, não é num brejo, muitas vezes que você encontra uma área que está mais pantanosa e está acumulando água, não é ali. A Aedes aegypti não é de criadouro de solo, ele é de criadouros artificiais com água limpa. E isso tem que ter um olhar muito aprimorado de quem conhece melhor do que ninguém a casa, que é quem mora nela. Então você sabe onde tem algum criador ali que ficou perdido, aqueles materiais que você vai encaminhar para reciclagem, deixou lá no fundo, precisa acompanhar de perto isso, porque senão nessa época do ano que chove quase todo dia, eles acumulam água e se tornam criadouros. Bom, até agora só perguntinha, hein, Tonel? Perguntinha leve, daqui a pouco alguns assuntos mais pesados, vamos com o esporte e daqui a pouco a gente continua a entrevista com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O Rio Branco ontem perdeu em Franca 3-0 para Francana, é a 7ª rodada, caiu para a 6ª colocação, mas segue no bloco dos classificados. União Barbarense na capital derrotou o Nacional 1-0, subiu uma posição, mas ainda está fora do G8. Campeonato Paulista, o Paulistão, momentos decisivos da primeira fase. Por enquanto, Santos e Palmeiras já classificados para as quartas de final. Santo André e Guarani, neste momento, seriam rebaixados. Faltam 2 rodadas e ainda alguns jogos pendentes, né? Jogos da 5ª rodada. Português e Palmeiras, quarta-feira no Canindé. E quarta-feira também, Internacional e São Paulo em Brasília. Pré-Libertadores amanhã, quarta-feira, portanto, Bragantino, Botafogo do Rio, em campo buscando vaga na fase de grupos. Bragantino em casa contra o Águilas Douradas. O primeiro jogo foi 0-0. E o Fogão recebendo o Aurora Boliviano. Empate na primeira partida, 1-1. Copa do Brasil nesta semana com Vasco Água Santa e o Colorado Gaúcho em campo. Um abraço e até amanhã. Você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6h50, 10 minutos para 7 horas. Voltamos com a entrevista com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan. Aproveitando o gancho aí do esporte que o J. Júnior nos trouxe agora, vitória do União Barbarense, fora de casa, derrota do Rio Branco, enfim. Prefeito, como é que é essa confusão, essa polêmica, a sua posição, o que o senhor pode fazer ou não em relação a esse tombamento do estádio do União Barbarense? Resume pra gente. Eu penso que, assim, para mim, ao longo da minha vida, da minha história, né, eu sempre acompanhei com meu avô os jogos do União lá na arquibancada, junto com meu pai, né, eu joguei nas categorias de base do União, então a gente tem muito carinho, muito respeito pelo União, mas imbuídos aí da melhor boa vontade, o que nós temos também é uma responsabilidade com todas as áreas da administração pública, ter que cuidar da saúde, da educação, da segurança, ter que cuidar da cidade, né? E o União é um time particular que mora no nosso coração e que a gente tem muito respeito pela história. O que acontece, eu acho que tem que ficar muito claro, é o seguinte: algumas pessoas estão aproveitando essa história do tombamento, né, e delineando aí um caminho político para esse processo.
Tem uma série de outras pessoas, assim como nós, que tem história junto com a União, que gosta da União, né, que respeita tudo aquilo que a União representa, e todos nós, essas pessoas, de fato, né, de forma muito legítima, se preocupam com isso, e a gente está muito preocupado. O ponto, eu acho que central, é o seguinte, né, coincidentemente começa a debater essa questão há um ano, né, no ano eleitoral. E veja, não vi ela ser debatida e não vi nenhum movimento acontecendo em 2014, quando 100 pessoas praticamente começam um processo trabalhista, colocando o problema que tinham passado para a União, lá em 2014. E aí é importante dizer que em 2018 a juíza aceita a penhora do estádio como garantia de pagamento dessa causa trabalhista. Também não vi ninguém tratar desse assunto. Depois ocorre de fato a arrematação pelo lance que foi dado em 2021, mas no final do pior ano da pandemia, 2021. E aí agora o assunto surge à tona, como se houvesse aí algo que pudesse, né, ser trabalhado nesse sentido. Tem um exemplo muito claro, muito parecido disso, que é um tombamento que foi feito em Limeira, diante de um processo judicial que estava acontecendo nessa fase de arrematação de lance já, e que o juízo reverteu esse processo. Então nós temos uma questão legal, e aí só para resumir e finalizar, imagine só o seguinte: você está na fase final da arrematação, onde já foi dado o lance, já foi aceito, já andou, já tramitou, praticamente tramitou em julgado. Aí você faz uma manobra jurídica de tombamento. Qual é a garantia de que o juiz não vai entender isso como uma fraude processual? Não existe, ninguém dá essa garantia. Essa é a realidade, ninguém dá essa garantia. Então, tem muita gente que entende e sabe disso. Agora, tem muita gente que entende também que, em primeiro lugar, ninguém, e eu nunca vi no papel escrito, que falou que vai demolir o estádio. Se pedir para trazer aqui aonde está essa notícia e quando foi e quem falou, ninguém vai trazer. Segundo ponto, onde a União vai treinar ou jogar? Eu acho que esse é uma coisa urgente para a gente tentar resolver e tentar ajudar esse time da cidade. Esse é o carinho que nós temos que demonstrar. E o terceiro ponto é que, assim, muita gente gosta, assim como todos nós do União, tem história no União, tenho grandes amigos que jogaram no União, que treinaram lá, mas de fato existe um movimento, tanto é que da onde sai sempre a notícia, tem uma clara relação com projetos políticos que estão em andamento. Então, eu penso muito nisso, que eu acho que a gente tem que deixar de lado aquilo que é fumaça e olhar para, de fato, tudo o que aconteceu. 2014, começa o processo. 2018, a juíza aceita a penhora como forma de pagamento. Ninguém abriu a boca. 2021 finaliza, no primeiro ano do governo, no momento onde nós tínhamos a situação da pandemia no pior estágio. E aí agora tem essa parte quase que muito difícil de ser revertida do processo que foi colocado, praticamente em trânsito em julgado, e não posso ser eu irresponsável dentro da minha função enquanto prefeito para fazer algo que enseje um entendimento do juízo como uma fraude processual no processo. Então nós temos aí muita responsabilidade. Eu tenho um CPF e um CNPJ para cuidar. Então não é uma coisa que a gente vai fazer aí sob pressão, principalmente quando vem de projetos políticos que a gente sabe de onde está vindo. Keller Estocco. Prefeito, em setembro do ano passado, o senhor esteve presente na inauguração da reforma do serviço 192, o serviço de ambulância aqui da cidade americana. Também esteve no evento o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Naquela oportunidade, o senhor acompanhou uma fala do secretário de Saúde aqui de Americana, Dr. Danilo, falando a respeito da possibilidade de uma criação de um SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional, envolvendo municípios aqui como Americana e Santa Bárbara. Tem alguma novidade nessa questão? O SAMU precisa de verba federal, no caso. Isso, você tem que fazer um convênio para poder atender, né? Porque o SAMU tem um custo. Ele tem um custo diferenciado e ele tem que ter um ponto de referência para receber aí as ambulâncias, né, para receber essas situações de urgência e emergência. Então nós conversamos ao longo do tempo, tenho falado com o Chico,
tenho trabalhado na hipótese da gente aperfeiçoar os nossos sistemas e depois sentar vamos dizer assim, num projeto um pouco mais amplo, para que nós tenhamos aí dentro da cidade de Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, né, que são as 3 aí mais próximas, um serviço que atenda nesse sentido. Em paralelo, eu acho que assim, tanto a nossa cidade, tanto Santa Bárbara quanto a Americana, tem trabalhado aí de forma nessas soluções individuais desses problemas com relação a isso. Falo isso por esse evento que a Americana entregava ali e por um outro que nós estamos fazendo. A gente já tem uma sede, nós estamos planejando um novo local também para poder atender ainda mais, com mais qualidade e também servir como um ponto de referência aí para esse tipo de atendimento. Muito bem, 6h58, daqui a pouco a gente continua a entrevista com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Ontem na Avenida Paulista tivemos uma manifestação em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muita gente compareceu. Na avaliação da Polícia Militar, 650 mil pessoas. E a própria Polícia Militar disse que, se for computado o número de pessoas nas ruas próximas, paralelas, perpendiculares ali à Avenida Paulista, esse número pode chegar a 750 mil pessoas. Avaliação da Polícia Militar. Acredite ou não acredite, é a avaliação única que a gente talvez mereça dar uma confiança. E o presidente se manifestou, não incitou, não provocou, não citou o nome de ministro, de ninguém. Foi uma manifestação tranquila, bastante positiva, talvez um recado aí de que a direita ainda está viva no Brasil. 6h59. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem foi um grande dia. Começou com um erro astronômico cometido no aeroporto de Guarulhos, ao deterem o jornalista português Sérgio Tavares. Tiraram o passaporte, levaram para a delegacia. Foi interrogado sobre Alexandre de Moraes, sobre Flávio Dino, sobre o 8 de janeiro, sinal que vinham monitorando um jornalista europeu. Incrível, incrível. Mas isso o projetou no mundo inteiro. Eu vejo notícias na Polônia, Portugal, então, acionando o presidente de Portugal em torno disso, né? Toda parte. Saiu a notícia, olha só qual é o regime vigente no Brasil. A Polícia Federal alegou que ele não tinha visto de trabalho, só que a legislação brasileira não exige visto de trabalho para jornalistas da União Europeia para trabalharem no Brasil por um período inferior a 90 dias, desde que não estejam a serviço recebendo de empresa brasileira, como é o caso dele. Mas começou assim, começou bem. Ainda teve os bloqueios nas estradas, que pode dar uma CPI, né? Porque isso agride 2 direitos básicos: o direito de ir e vir e o direito de reunião, a liberdade de reunião. São garantias pétreas, fundamentais, previstas no artigo 5º da Constituição. Quem vai contra isso comete um crime gravíssimo contra a Constituição. Enfim, a Avenida Paulista encheu, lotou. Dezenas de drones por cima da Avenida Paulista impedem que jornalistas de uma certa mídia criem factoides narrativas. A gente fazendo um cálculo, eu não sei quantas pessoas havia lá, mas a Avenida Paulista tem 130 mil metros quadrados. Por metro quadrado cabe no máximo, apertadinho, 5 pessoas. Aí 130 mil vezes 5 dá 650 mil. Não sei se teve isso ou não. O fato é que isso me mostra que jamais poderia ter 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões. Só se for por camadas, uns por cima dos outros. É uma lei, propriedade geral da matéria, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. E aí o discurso, o mais importante, de Bolsonaro, foi pedindo que deputados e senadores façam uma lei de anistia para os presos políticos. Não aqueles que destruíram o patrimônio do público, no Palácio do Planalto, no Congresso, na sede do Supremo. Aí não, esses fora da anistia. Mas os outros que simplesmente se manifestavam pedindo anistia pela conciliação. E por último, constatar que a Avenida Paulista ontem derrubou a muralha do medo de fazer manifestação, do medo de se pronunciar, do medo de falar, quer na rua, quer na ágora digital, que são as redes sociais. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia.
No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7h02. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, esteve ontem nessa manifestação, fez questão de tornar pública sua presença lá, postou nas redes sociais, camisa amarela, bandeira do Brasil. O Chico está indo para o PL é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Ele bolsonarizou de vez. Na última eleição ele já fez isso também. E está junto com o governador do estado. O Chico realmente está pendendo, já pendeu para esse lado. O senhor iria ontem à manifestação, né, prefeito? Isso, eu tive o aniversário do meu filho Miguel, né? Ele fez 8 anos aí na última semana, a gente deixou para comemorar aí no final de semana. Então, tive uma força aí maior aí, familiar, que fiquei. Justificado. Prefeito, antes da gente falar aí sobre outros assuntos, queria que o senhor explicasse, eu sei que o assunto é um pouco complexo, para mim não é tanto, mas desse uma resumida nessa história. O senhor tinha 25 milhões, entre aspas, na mão, esperando uma aprovação do convênio, uma parceria pela Câmara Municipal para asfaltar ruas lá em Santa Bárbara do Oeste, um empréstimo, um financiamento, e por incrível que pareça, a Câmara acabou, no meu entendimento, pelo que eu acompanho mais ou menos de perto, acabou empurrando, até que colocou emendas nesse projeto que talvez inviabilizariam, ou quem iria emprestar não tinha mais dinheiro. A Santa Bárbara, a gente pode dizer que perdeu 25 milhões? Eu acho que assim, o Jugensen, é bem colocado isso daí, porque na verdade perdeu o prazo. Nós encaminhamos um projeto lá de um financiamento, para quem nos escuta, né, os ouvintes aí da Vox 90, nós encaminhamos um projeto de financiamento em maio? Em agosto, né? E assim, é o que todas as cidades praticamente aqui da RMC fizeram. Se você olhar, o Chico fez, todo mundo fez, que é um financiamento porque ele tem uma taxa baixa, né? Você tem uma carência de pagamento. Isso é muito comum para as questões de infraestrutura de asfalto, né? Você faz o recapeamento ou mesmo faz o asfaltamento. Para nós, a gente ia fazer 3 obras que já estavam definidas. O recape em algumas das ruas, né, da cidade, a gente ia conseguir fazer. Nós íamos fazer uma etapa de asfaltamento lá no Cruzeiro do Sul. Então, mais uma etapa lá para quem vive no barro quando chove, na poeira quando está sol, a gente ia fazer mais uma etapa. E uma nova linha de drenagem ali no São Fernando, que é um local que nós já fizemos um piscinão e resolveu muito dos problemas de alagamento que existiam ali, mas tem mais uma linha lá para fazer de drenagem. Então eram 3 obras importantíssimas. Nós encaminhamos em agosto, mandei 2 vezes os secretários para irem lá e esclarecerem, tirarem as dúvidas. Não foi o entendimento, né, principalmente lá de alguns vereadores, e assim, vamos dizer assim, dos 4 que ficaram aí segurando esse projeto, no meu entendimento, aí protelaram a discussão do projeto. 4 lá, 3 têm projetos que já declararam que tem pré-candidatos a prefeito. Então, é disso que nós estamos falando, da oposição que tenta travar projetos que vão trazer benefício para a sociedade. É o interesse particular, né, individual, à frente do interesse público de levar melhorias aí para toda a cidade. E não é só esse. Eu acho que é importante a gente dizer que Santa Bárbara, e aí é um ponto que eu fico muito chateado com isso, porque já recebemos na prefeitura empresários que falaram especificamente disso. Por que Santa Bárbara não tem 5G? Santa Bárbara foi a última a ter o projeto de 5G, essa tecnologia de internet que é mais rápida, que ajuda as empresas de tecnologia, né, que trabalham com essa parte mais inovadora. Santa Bárbara foi a última a ter isso aprovado. O projeto ficou lá tramitando nessas comissões, pedindo parecer, pedindo tudo que pode ser feito para protelar é feito. E isso não foi só o 5G. Então a gente está falando do Finisa, que nós perdemos o prazo, a Caixa Econômica falou que, olha, não dá mais, que era esse projeto de recape, né, de recapeamento e asfaltamento. Nós tivemos o do 5G, nós tivemos o do transporte coletivo, porque o governo federal fez um repasse na época da pandemia específico para as empresas que fazem o transporte coletivo. Fez um repasse, enviou um dinheiro para que nós dessemos mais transparência e dividíssemos ali nessa responsabilidade junto com a Câmara. A gente mandou para a Câmara dos Vereadores, consignando nesse projeto de lei,
falando, olha, se nós fizermos esse repasse desse valor que veio do Ministério, né, do governo federal, se nós fizermos esse repasse para a empresa de ônibus, nós não vamos ter que aumentar a tarifa de R$ 4,85, que é hoje, para R$ 5,60. Mais uma vez aconteceu isso, né? Igualzinho esses outros dois projetos. Mas onde é que está a sua base de apoio? Então, é porque nós temos as comissões. As comissões, e quem coloca na pauta é a presidência, é a mesa. Então, essa é o apoio nós temos para todos esses projetos. A questão são as comissões. Quem é presidente, quem integra as comissões é que decide quando dá o parecer. É isso que a gente vê. Então, essa parte do regimento interno está segurando projetos que poderiam, vamos dizer assim, ajudar em muito Santa Bárbara do Oeste, e que, de uma forma ou de outra, a gente vai superando esses desafios que vão sendo colocados. Eu só não acho que é desse jeito que se faz política. Só acho isso. 7h07. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo a Climatempo, teremos hoje, segunda-feira, um dia de sol com muitas nuvens. Poderemos ter pancadas de chuva à tarde e à noite aqui na região da Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 32 graus, aqui na Vox agora 23 graus. Vox News. Mercado Econômico. 7h08. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,63%. O euro abre a semana valendo R$ 5,40. O dólar comercial, na sexta-feira, teve uma alta de 0,8%, fechou cotado a R$ 4,992. O dólar turismo vale hoje R$ 5,182. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 7h10, um caso de repercussão nacional aconteceu no sábado à noite, explosões em um apartamento. Cidade de Campinas, Polícia Civil tenta localizar um coronel do Exército, coronel reformado. O imóvel dele armazenava pelo menos 60 armas de fogo e 44 moradores do prédio precisaram ser retirados. 34 inalaram fumaça e precisaram ser atendidos em unidades de saúde de Campinas. A perícia concluiu ainda ontem que o fogo começou após um artefato explodir dentro de um cofre. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o dono do imóvel ainda não foi localizado pela Polícia Judiciária. O apartamento, que pertence a um coronel reformado do Exército, fica localizado no condomínio Fênix, na rua Hércules Florence. 7h11, e um procurado da Justiça com pelo menos 6 mandados de prisão por furto, condenações que chegam a 25 anos de reclusão, foi preso em uma ação do Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP da Polícia Militar, no fim de semana, na Vila Camargo, em Limeira. O homem de 33 anos foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil. Os mandados judiciais foram ratificados e ele já foi transferido para a cadeia pública daquele município. E em Santa Bárbara houve uma ação da Guarda Civil Municipal que terminou na prisão de um homem de 22 anos que furtou algumas peças em alumínio de um prédio da prefeitura localizado no Jardim Santa Rita de Cássias. Graças também a informações de um vigilante que estava no local, Guarda Civil Municipal agiu rápido e prendeu o criminoso. O material furtado foi recuperado. 7h12. No Vox News, entrevista especial. 7h12. Vamos fazer aqui um ping-pong, prefeito, rapidinho, para encerrar aqui essa entrevista e tentar eliminar aqui algumas manifestações. Tem tanta mensagem chegando aqui, eu vou depois aglutinar por assunto e encaminhar para o Edmilson Tonel, jornalista, nosso companheiro, cara super competente, para responder, o prefeito responder, e nos próximos programas a gente vai respondendo aí a tanta gente que está perguntando. E uma curiosidade nas perguntas aqui: gente de Americana, ouvinte de Americana, pergunta por que aqui falta água e lá em Santa Bárbara não falta água. Qual é a mágica? Olha, tem mágica lá? Os sistemas são diferentes, né? Mas eu acho que ao longo do tempo nós conseguimos colocar,
transformar aquilo que estava no papel em algumas realidades, obras que trouxeram grandes benefícios para a cidade, troca de rede, sistema de monitoramento aí através do controle de pressão. A gente fez setorizações. Eu fui 6 anos diretor superintendente do DAI, então tive a honra de participar de alguns desses projetos aí que estão em andamento. A parte da captação é toda nova, trocamos motores, ampliamos a captação. A gente está construindo agora uma outra represa, um outro barramento lá que vai aumentar em 25% o volume de água que pode ser captado. Nós fizemos a reforma de todas as estações de tratamento de água que nós temos lá na cidade. Então isso permite que a gente abasteça de uma maneira mais rápida, mas tem desafios pela frente, claro. E eu vejo aqui, Americana, Jurgência, que existe um trabalho que está sendo feito. Ele não é fácil. A questão do saneamento, né, das obras aí, principalmente de água, elas são difíceis, elas são desafiadoras. Você tem que ter um tempo para que os benefícios comecem a ser colhidos. Eu vejo que a Americana está caminhando para isso. Há um esforço grande para que isso ocorra, mas precisa continuar uma linha de trabalho, que é algo diferente que Santa Bárbara, eu acho que fez, né? Quando eu entrei como diretor do DAI lá, nós fizemos, e eu fiz junto com a equipe, um plano de saneamento. Foi a primeira vez que uma equipe fez um plano de saneamento lá. E eu acho que por isso a gente colocou no papel tudo aquilo que era possível fazer e que tinha que ser feito. E graças a Deus esse trabalho contínuo que a gente vem fazendo tem dado certo e a gente está executando essas obras. Então não pode parar. Se parar e trocar e de repente ter um entendimento que outra coisa é prioridade, aí é problemático. Rapidinho aqui, prefeito. 372 apartamentos lá na região do Laudice e do Romano. Dinheiro que é do federal? Opa, não, com o governo do estado. A gente fez isso, então um agradecimento especial ao governo do estado por meio da CDHU. São 372 famílias que passam a ter, né? Eu sempre penso isso. São 70 milhões de reais. Isso, 70 milhões de reais de investimento. São 2 conjuntos de 3 prédios cada um. Mas a fila habitacional lá é longa lá? Olha, nós temos uma lista lá, né? Depende do critério que se utiliza. Então, alguns critérios, se a gente usar aquelas pessoas que mais precisam, aí a gente tem um número menor, vamos dizer assim, né? Mas todo mundo está sempre buscando dar esse passo importante da casa própria na vida. E graças a Deus a gente conseguiu aí junto com o governo do estado. Vira e mexe, eu acompanho a sessão da Câmara lá, ou pela internet, ou às vezes vou lá pessoalmente, e tem vereador que dá soco na mesa e grita por causa do atendimento na área da saúde, principalmente aqui na região da divisa. Tem obras lá na área da saúde sendo feitas, né? Estou vendo aqui a relação. Mas por que acontece esse problema de atendimento aqui acho que é no Afonso Ramos, né? Isso, o pronto-socorro sempre vai ser um ponto de referência para receber as pessoas naquele momento da urgência e da emergência. Eventualmente, quando você tem o retorno de um feriado, o começo de uma semana, ou nesses períodos mais cíclicos aí, onde você verifica um grande número de pessoas acometidas por Covid, por dengue, você pode ter um aumento de pessoas ali na procura, né? E ele sempre vai tratar, o pronto-socorro, ele sempre trata de urgência e emergência. É o risco da pessoa ali, né? O risco iminente da morte. Então, é para um AVC, um infarto, um acidente, mas as pessoas de forma cultural acabam procurando o pronto-socorro. Para enfrentar isso, Jurgência, a gente tem feito um trabalho exatamente com essas obras. Nós temos ali na região do Afonso Ramos, nós temos ali um complexo regional de saúde que está sendo construído. É um complexo com 1.000 metros quadrados e que nós vamos ter ali, só para atendimento, por exemplo, médico, 8 consultórios. Sai esse ano ainda? Opa, daqui a pouquinho a gente já vai entregar, já estamos instalando móveis e equipamentos aí de saúde no local. Vamos começar a convocar a equipe médica, né? Inclusive para outros pontos da cidade, e esse vai ser um dos pontos de referência do tipo de equipamento de saúde, né? Do atendimento de saúde que nós entendemos que tem que ser colocado em outros pontos da cidade, pelo menos mais 2, 3 pontos. A gente tem esse no complexo na região do Pérola e nós temos lá no Jardim Europa. Então tem 2 que já estão em fase final de construção para entrega. E o que nós entendemos, se a gente continuar trabalhando, né, se Deus permitir, as pessoas desejarem isso, a gente vai continuar entregando esse tipo de equipamento em outros pontos da cidade, que é exatamente para, vamos dizer assim, ter um fluxo nesses pontos e reduzir um pouco a procura no pronto-socorro, né? Tanto no Edson Mano quanto no Afonso Ramos. Mas é importante dizer, só para finalizar,
Aqui no Afonso Ramos, eu estava nessa entrega, inclusive na sexta-feira lá, e a pessoa aqui no Jardim Esmeralda, que é do lado ali, e as pessoas vieram falar, olha, eu cheguei lá e eu fui atendido em 45 minutos, então eu não tenho do que reclamar. Por quê? Porque a gente colocou equipes de 6 médicos em cada um, por plantão em cada um desses pronto-socorros, fora quem atende para pediatria. A urgência e emergência pediátrica é algo que nós colocamos em funcionamento. Então o barbarense lá mesmo que precisava do atendimento para o seu filho, que procurava o André Luiz aqui, né, em Americana, que inclusive já a atividade, hoje procura os pronto-socorros de Santa Bárbara, porque lá nós temos um atendimento de urgência e emergência pediátrica, que é algo que nunca teve. Muito bem. Keller, a última do trânsito, atualizando o trânsito, por gentileza. Motorista ainda enfrenta congestionamento, 3 quilômetros acesso da Anhanguera para a rodovia Dom Pedro I, região de Campinas. Há lentidão ainda na Anhanguera, entre os quilômetros 14 e 12, chegada à capital, Bandeirantes, 5 quilômetros de filas entre os quilômetros 18 e 13. O que Alão fala, o Tonel dá risada. Você gosta, você é fã do Keller, né? Você conhece ele há quantos anos? 20. Nossa, esqueceu já. 30 anos. Prefeito, infelizmente nosso tempo está esgotado. Falamos de várias coisas, muitos assuntos ainda podem ser discutidos. Voltaremos a conversar. Muito obrigado pela sua gentileza. Tenha uma boa segunda-feira, uma boa semana, bons frutos para Santa Bárbara do Oeste. Opa, muito obrigado, Jurgensen, Keller, Tony, a todos os ouvintes aí da Vox 90, obrigado pela oportunidade aqui de bater um papo com vocês, que seja uma segunda-feira muito produtiva para todo mundo aí, uma semana muito abençoada. Tenho certeza que a gente vai trabalhar duro aí, muitos frutos, né? Muitas boas notícias nós teremos aí essa semana. Santa Bárbara do Oeste aí caminhando, graças a Deus, para um momento muito importante e transformador aí da sua história. E reforço aqui, todo mundo que mandou mensagens, eu vou fazer uma depuração total aqui e encaminhar para o Edmilson Tonel, lá para o Éder, para o prefeito responder, os secretários responderem, e a gente vai divulgando. Fiquem tranquilos que a sua pergunta será encaminhada. 7h20. Você acompanhou hoje no Fox News. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste avalia a situação da cidade e as próximas ações de 2024. Rafael Piovesan foi o entrevistado especial de hoje aqui no Fox News. Capotamento deixa 4 feridos na rodovia Luiz de Queiroz. Manifestação pró-Bolsonaro leva 650 mil pessoas à Avenida Paulista, segundo a Polícia Militar. Prefeito da Americana esteve na manifestação de Bolsonaro e irrita opositores. Baep prende procurado pela justiça aqui na região. O Palmeiras vence, o Corinthians se complica no Paulistão. Vox News.